pessoal, hoje a gente quer bater um papo com vocês aí, principalmente sobre os impactos que o Covid, a alta do dólar e algumas outras influências externas impactaram a construção civil, principalmente no que tange os insumos. E a gente quer falar um pouquinho para vocês também de como a tecnologia pode ajudar aí, talvez mitigar um pouco desses impactos e fazer com que as incorporadoras e construtoras melhorem um pouco o resultado, mesmo que através do impacto, né, Guilherme, do negativo que teve e como isso pode trazer aí positivamente os impactos de reversão no cenário atual. Perfeito, né? A tecnologia, ela tem por... O nosso país, infelizmente, ele tem pouca desenvolvimento de tecnologia interna no sentido de softwares, né, para construção. Então, a maioria dos softwares que a gente usa hoje na construção, principalmente falando de projeto e falando sobre uma tecnologia que está em ascensão, que é o BIM, são softwares de fabricantes estrangeiros, né? A maioria, né, deles são estrangeiros. Então, sofremos muito com a alta desses dólares, da alta do dólar, por conta disso. Então, isso foi um impacto muito substancial quando a gente fala da tecnologia em si, né? Mas com certeza tem muito impacto na construção, tem muito impacto aí por conta desses insumos, né? Acho que a gente pode destacar um pouco, né, do aço, né, que teve um crescimento muito forte. Só falando de impacto, você falou de software, a gente tem um exemplo aqui de um software que a gente usa, que na verdade a maioria é cotada em dólar, né? E a gente sentiu ali no começo do ano essa agressividade no nosso caixa por questão de licença de software, né? Isso realmente representou bastante para a gente que usa muito de licença de software, isso deu um impacto bastante grande. E vai ser natural para todas as empresas que vão trabalhar com projeto, porque o dólar no início do ano estava, sei lá, menos de 4, né? Já era alto. Agora nós estamos falando de 5 e pouco. Então, isso vai ter um peso em relação a algumas decisões, inclusive de embarcar a tecnologia de fora para dentro, né? Então, isso é uma coisa que as empresas elas vão começar a fazer as análises. Mas a tecnologia, por outro lado, né, apesar de ter esse problema que a gente está falando da alta do dólar e ter causado esse impacto, vai causar impacto nos caixas das empresas de projeto, de desenvolvimento de tecnologia. Por outro lado, a gente tem que pegar essa tecnologia, pegar o que a tecnologia de fora tem para oferecer, de fora que eu falo, de fora da organização, não de fora do Brasil em si, né? O que eu não tenho hoje dentro do meu processo como construtora, que eu possa agregar tecnologia e isso vai me dar vantagem competitiva. Porque isso te dá redução de mão de obra, te dá redução da otimização de trabalho, uma série de vantagens. Cara. Nós temos muitos casos aí onde a gente utilizou a tecnologia BIM para aumentar o nível de detalhamento de determinados processos dentro da obra e antes, né, de qualquer impacto do negativo no caixa, o investidor e o proprietário da empresa tomaram as decisões de trocar o sistema construtivo, fazer uma melhor análise de rota de tubulação e tal. Então, vai muito além do que se fala só sobre compatibilização de projetos, né? Eu acho que a tecnologia, e falando um pouco sobre o BIM, é liberdade e poder de decisão para o empresário. O que o empresário tem que extrair a partir de agora, que ele tem o rol de solução que tem na mão dele para utilizar dentro da empresa, para quê? É para ganhar performance na empresa e principalmente ter liberdade na tomada de decisão. Porque tomar decisão em cima de dados, né, que é o ativo mais caro hoje no mundo. E mais difícil, né, de minerar. Porque tá uma enxurrada de dados aí, as pessoas não estão mais sabendo como utilizar os dados. Exatamente, né? Nós temos muita informação e precisamos reorganizar essas informações para utilizar. Então, o BIM, ele, em relação a isso, é uma coisa muito, muito impactante, né? A gente pode ver no nosso dia a dia, aqui no dia a dia das empresas que a gente atende, que os dados de projeto hoje que estão em 2D, quando você transfere isso para 3D, que é um dos trabalhos que a gente desenvolve, a quantidade de dados que a gente entrega é tão grande que ela precisa ser minerada, ela precisa ser bem estruturada, justamente para até não causar confusão, né? Porque é muita informação que as pessoas não estavam acostumadas, né? Com certeza. Então, essa informação, esse poder de decisão, nesse momento onde tem o impacto da pandemia, causado, né, pelas altas de dólar e as altas de insumos, é essencial para o cara fazer melhores negócios, né?
A gente tem utilizado bastante aqui internamente, como o Guilherme disse, essa análise crítica de projeto. Porque o projeto ele vai muito além do simples desenho, de um simples, vamos dizer assim, croquis de execução, né? Porque a gente faz o projeto para facilitar a execução. No final das contas, o produto final é a obra, né? O produto final é a obra. A gente faz o projeto, antes, falando em 2D, quando a gente fazia ali em AutoCAD, a gente fazia o projeto e tinha informações de linhas, de layers, que a gente utilizava para transportar isso para uma obra real. E a quantidade de dados que a gente tinha dentro desse projeto 2D ele era muito pequeno. Realmente era muito pequeno. Compatibilização não era tão efetiva. E quando a gente fazia compatibilização, ela nem sempre era uma compatibilização real, porque a gente tinha que ficar sobrepondo pranchas, e isso era um problema extremamente complicado, porque como que você sobrepõe no papel, nem que seja um vegetal, você não consegue sobrepor 5 disciplinas. E entender tudo ali, né, o que está acontecendo, né? Vira um emboleiro danado. Um emboleiro, cara. Se o projeto for grande, for uma obra grande, que nem essas obras grandes que a gente tem feito compatibilização, não consegue. A verdade é que é limitado. É limitado. O ferramental é limitado, né? Então é limitado. Então, quando a gente fala de software, de embarcar tecnologia dentro das empresas, trazer realmente a atenção de que não é simplesmente falar que está fazendo o BIM. É saber extrair das ferramentas o melhor volume de dados e elementos que vão te facilitar no dia a dia, né? Para o final da execução da obra ali. Exato. O BIM é uma das tecnologias que podem ser embarcadas dentro das empresas. É o que está mais em ascensão, está evidente, mas o saber utilizar bem isso é igual ferramenta, a furadeira, né? Na mão de uma criança, na mão de uma pessoa que não sabe usar, vai fazer mais estrago do que benefício. Né? Então, quando você tem um processo interno muito bem estabelecido e quando você utiliza a tecnologia para ajudar nesses processos, né, a inovação é muito bem-vinda. Porque inovar no Brasil não é fácil, né? É um caminho complexo de ser trilhado, porque nós temos uma precariedade de coisas básicas, né? Por exemplo, internet na obra. Né? Se a gente quer levar dados para a obra utilizando o BIM, a gente precisa de internet. Nem todo lugar onde vai ter obra vai ter internet. Então, às vezes, o básico vai faltar lá naquele local e a gente vai ter que pensar nisso de forma mais consistente antes de simplesmente aplicar a tecnologia. Sim. Agora, benefícios assim que a gente percebe para ganhar energia dentro do processo e ganhar... que no final da conta, eu tenho uma visão muito prática em relação à tecnologia BIM e a qualquer tipo de tecnologia dentro das empresas. A construção, ela é uma indústria que inova muito pouco, historicamente, no mundo inteiro. Se comparar com outros... Se comparar, às vezes, até com o agro, por exemplo, que a gente tem a mentalidade de que é algo menos... de menos inovação, totalmente ao contrário, né? O agro inova muito. A construção tem ficado para trás e agora ela vai precisar dar um salto nesse processo de inovação. E tem dado, né, Guilherme? Algumas construtoras a gente tem percebido que estão realmente atentas. Estão atentas. Geralmente as maiores, né? Elas absorvem isso primeiro, né? Mas é uma coisa interessante. E daí a gente pega essa tecnologia, esse processo que hoje está mais evidente aí é o BIM, e a gente tem que transportar isso para dentro das empresas de uma maneira com parcimônia, não é trazendo rupturas, né? Não é no choque. Então, quando a pandemia traz essas altas de insumos e muitos preços de apartamento, né? Preços às vezes obras que tinham sido fechadas nesse período antes da pandemia ou no limiar da pandemia, eles não estavam contemplando de fato alta de 20%. Porque estava todo mundo esperando ninguém esperava uma pandemia, o fato é esse. E ninguém esperava que a construção ia se recuperar, ter uma performance. Era um otimismo muito grande. Pré-pandemia, enorme. Esse ano de 2020, todo mundo esperou que seria o ano da construção. Né? E aí veio esse momento de pandemia. E essa expectativa foi transportada para 2021. Só que com valores de insumos extremamente diferentes do que do ano passado. Então, para o empresário, para ele ganhar performance agora, ele não tem outra saída a não ser usar tecnologia. Porque ele não vai poder subir muito o preço. Porque o preço já está ancorado. E como que a tecnologia, cara, entra, no seu ponto de vista, nessas... fala aí do que a gente tem feito para as empresas que a gente atende como consultoria, como que a tecnologia pode fazer com que
em vez de aumentar o preço, otimize os recursos e isso, no final das contas, sai ali mais ou menos equalizado. Cara, olha só, quando a gente está falando de trazer, embarcar a tecnologia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa tecnologia ela tem um objetivo muito claro dentro da obra, que é performance, é ganhar lucro. Isso não pode ser um tabu, falar assim, cara, eu quero lucrar mais na minha obra e por conta disso eu vou investir em uma tecnologia, eu vou investir de forma diferente. Então, o objetivo inicial, normalmente, das empresas em relação à tecnologia é ter mais lucro. Né? Porque eu estou investindo uma grana, eu estou investindo num processo para eu ter mais lucro. Isso aí é claro. Né? E, paralelo a isso, eu preciso ter mais lucro sem perder qualidade. Tá? Então, como que a gente faz isso? Né? A gente embarca uma inteligência dentro da obra. A gente constrói a obra antes e verifica tudo antes. Né? Parece, para quem está no meio do BIM, parece um pouco já meio de clichê, tipo, construção virtual, antecipação de conflito, antecipação de quantitativo, mas isso ainda não chegou nos tomadores de decisão da maioria das empresas do país. Então, como isso não chegou, e isso está chegando um pouco com um ruído do tipo assim, compra um software tal que você vai ganhar performance, coloca o Revit que vai resolver seu problema. Não é essa a proposta. Não é só software. Não é só software. Então, para a gente ter esse benefício que você comentou e que é o que o empresário está buscando hoje, que é assim, cara, eu estou com o preço ancorado. Os insumos subiram em média 20%, tem insumo que subiu 200%, o PVC subiu, que foi um absurdo, o aço quase que dobrou de preço em alguns lugares. Então, quer dizer, como que eu vou, na minha obra que subiu um valor aí de 15% a 20% em relação ao que eu tinha orçado no ano passado, por exemplo, pré-pandemia, né, vamos colocar assim, como que a tecnologia vai, de maneira prática, né, me dar o resultado que eu estou querendo. Então, economia inteligente. Né? Então, quando você constrói a obra previamente, e a gente teve um resultado aqui interessante com um case específico, onde um dos nossos clientes quis utilizar um sistema construtivo diferente para a área de drenagem do loteamento, a gente entendeu que aquilo ali era um elemento de grande importância dentro da obra, curva A, e a gente fez uma modelagem fina daquele objeto, utilizando o BIM. Essa modelagem, ela foi dar um nível de detalhe muito alto. E esse nível de detalhe foi semelhante a trazer exatamente as mesmas coisas que seriam lá na obra para dentro do computador. Então esse é um processo que a gente chama de construção virtual, que é o BIM. Esse caso é muito interessante mesmo. Quando a gente trouxe um nível de detalhe muito grande para dentro desses objetos, que era um processo diferente que queria ser aplicado dentro dessa obra, trouxe à luz algumas dificuldades que poderiam ocorrer na execução desse processo. Então foi feita uma mudança na metodologia executiva desse elemento, para que a empresa conseguisse executar ele a um custo razoável. Então, não houve compatibilização de disciplinas, porque assim, o impacto que todo mundo vê de cara no BIM é a compatibilização de projetos. Isso é um impacto enorme, enorme. Agora, quando a gente fala de dados, cara... Aí vai mais além. Aí vai muito além, vai muito além. Você vê, a compatibilização ela faz a construtora, com certeza, diminuir um recurso que seria gasto ali sem necessidade, porque depois tem intervenção, quebrar, arrumar e etc. Isso aí toda a consultora passa. Não tem uma obra que a gente visita que não tem isso. E não quer dizer que foi feita a compatibilização, que também não vai haver esse tipo de coisa, porque existem outros fatores que contribuem para isso. Mas quando você fala de dados, aí o Guilherme deu um exemplo bacana, porque nesse caso só foi feita uma modelagem com extremo detalhe, um detalhe de alto nível, né, um LOD alto, que a gente costuma chamar, e esse detalhe foi capaz de gerar dados para que a empresa tomasse a decisão. Então, quer dizer, foi muito além da compatibilização. E isso, o BIM, são coisas que talvez as pessoas não falam do BIM, né? Fica ali só entre compatibilização, só software. E eu quero fazer chamar a atenção para esse ponto que você falou. Muito importante. Hoje a gente vê muito no mercado aí que BIM é software. Inclusive, já
algumas empresas procuraram a gente que já tiveram essa frustração. A frustração. Né? Pô, tentamos implantar o BIM, mas não conseguimos. Mas eles tentaram implantar o software e não o BIM. Não a tecnologia. É. Então isso fica um pouco distante, é um tabu aí que a gente vai tentar desmistificar nesse bate-papo nosso. Com certeza. Porque quando você olha para essa relação de o que foi feito com o software que me gerou os dados, traz à luz algumas coisas interessantes, como por exemplo, isso só foi possível porque o nosso trabalho dentro dessa empresa, ele é contínuo. Sim. Ele não é a construtora, ela não compra um produto que é um produto de prateleira, tipo a compatibilização BIM, e eu pego essa compatibilização e internalizo, entendeu? É um trabalho constante, aonde permite que a nossa empresa coloque a inteligência nesses elementos. Quando eu falei de extremo detalhe, isso pode gerar, às vezes, para quem está um pouco mais entendendo um pouco mais do assunto do BIM, passa por esse dia a dia, do tipo, pô, vocês fizeram uma modelagem de um loteamento aí, um grande loteamento de todo nível de detalhe e tal. A gente pega a curva A, né? Esse elemento, esses objetos específicos, eles tinham um impacto muito grande. Visualmente, antes de se fazer qualquer análise, já se sabia que isso tinha um impacto grande no processo. Então a gente tinha que dar atenção a isso, porque o BIM ou a tecnologia, para ela ter o lucro que se espera ou o benefício que se espera dela, ela tem que ser bem utilizada. Para ela ser bem utilizada, tem que ter pessoas que vão fazer uma análise do processo e propor usar ela nos pontos principais. Porque senão depois vira um grande problema para administrar todas essas informações. Por isso que não é só software. Por isso que não é só software. É gerenciamento, são pessoas, né, processo. O principal do BIM, tem um amigo muito próximo que fala isso, né? Que BIM são pessoas. Exatamente. Né? No final da... Piloto de software não resolve nada. Né? Não resolve. Engraçado como que isso se transportou durante os anos, né? Porque o pessoal de estrutura falava muito isso, né? Não, fulano é piloto de software, porque o cara fazia o cálculo e não analisava, né? E no BIM está sendo mais ou menos parecido, né? Você não pode ser um piloto de BIM, né? Simplesmente chegar... colocar ali piloto de Revit ou de ArchiCAD ou qualquer software que seja, tem que haver sempre um cuidado de fazer uma análise do que está sendo feito. Agora, como que você enxerga assim, esses dados, quando a gente leva isso para dentro da obra, de que maneira que você percebe que ele pode ser bem utilizado no decorrer da obra? Assim? Como que o engenheiro pode pegar esses dados no dia a dia dele? Porque o dia a dia do engenheiro de obra ele é muito pesado. É pesado. Né? Como que ele vai ser um cara que vai conseguir entender isso e trazer isso para a realidade dele do dia a dia? O que vai trazer de diferente? Assim? Cara, são os benefícios globais. Né? Quando a gente fala de tecnologia, e é isso que a gente sempre prega em nossas implantações, é que é a primeira coisa que a gente fala em todas as empresas. A gente precisa fazer um diagnóstico de cada empresa. Sim. Eu não posso falar que uma empresa de infraestrutura, o engenheiro de campo vai ter a mesma ferramental, o mesmo procedimento de trabalho de um engenheiro de uma edificação vertical, por exemplo. É diferente. Então, para obras, imagina assim, para obras verticalizadas, como a gente tem um padrão construtivo mais acirrado, a tecnologia pode ser aplicada diretamente no campo, onde, através de poucos elementos, ele já consiga obter grandes informações na construção. Eu sou engenheiro de obra, vim de obra. Você já é um cara mais ligado à área de projeto. E o que a gente percebia em todas as etapas da obra sempre foi a perda de informação. A passagem da informação. A passagem da informação, porque o orçamentista ele tem um mundo paralelo, o projetista ele tem um mundo paralelo, cada um tem um mundo, cara. E o engenheiro de obra é o cara que não tem mundo. O engenheiro de obra é o cara que tem que materializar. Pegaram aquele monte de coisa, jogaram na mão dele, toma, se vira. Ele tem o orçamento, a construtora vai falar, seu orçamento é tanto,
Aí o projetista vem, ele te entrega o projeto, aí Você tem que atender você isso tem que aqui. atender isso aqui e se vira, cara. Então, No prazo tal, vê o PMO lá, né? O pessoal de. E aí você fica naquele entre a cruz e a espada, porque são mundos que não são interligados, embora estejam dentro do mesmo empreendimento. E um fator importante que a gente tem que salientar também é que às vezes as empresas não percebem isso. Pensam que estão em sintonia, todos os ambientes. Ter vários setores, acha que eles se conversam. Mas não se conversam. Não se conversam. A gente já percebeu isso. Então, só complementando o que você me perguntou, o que eu acho que é o maior ponto de vantagem é que você não vai perder mais informação. A informação vai chegar no engenheiro de obra para ele executar a coisa do jeito que ele precisa, com muito mais assertividade. Porque a gente, quando é engenheiro de obra, cara, você tem prazo. E o prazo sempre é apertado. E quando você está ali no canteiro, muitas vezes, se a informação não vem, você faz do jeito que você acha que tem que fazer. E faz mesmo. Porque o produto final é a obra. Então você vai esperar. Aí você pede para tem que revisar um projeto, tem que estar... Coisas que já deveriam ter sido feitas antes. Aí a hora que você percebe, você está executando, percebe uma incompatibilidade, como que você vai... tomar a sua decisão. O setor de projeto já está vendo outro empreendimento, o cara já não está tão disponível para você para analisar aquele projeto, tá tudo ferrado, cara. Então vai seguir. Vai seguir. De alguma forma vai seguir. Vai aumentar. Entendeu? Porque a decisão tem que ser tomada. O custo vai aumentar. Então eu acho que essa informação que chega no canteiro, ela tem uma assertividade muito grande. Aí a gente já pode falar em uso de QR Code, de tablets, de inteligência de VR e etc. Né? Porque o objetivo principal para o engenheiro... Deixa eu ver se tá claro para mim. Assim, o objetivo do BIM para o campo é levar informação e não deixar que essa informação se perca. Né? Porque a informação, ela, de alguma forma, ela chega. Mas ela chega poluída. Ela chega poluída. Então, eu falo assim, o objetivo do BIM, o objetivo primário, né? Você falou de outras tecnologias aí que vão ser aplicadas em algum momento. Mas, assim, o cara que está olhando para isso hoje, fala assim, cara, eu não tenho tecnologia, eu acho que o meu setor se conversa. Aí, ele vai fazer um exercício de ir lá investigar. Né? Porque ele tem que pegar uma amostragem lá e olhar. Na hora que ele descobrir que os setores deles não se conversam, que cada um faz a sua parte, entrega, e o engenheiro de obra é que faz isso tudo, vai entender que tem falha de transmissão de informação. Como a gente percebe que o primeiro passo, né, é levar a informação para a obra, depois isso vão se destrinchar em vários passos. Beleza, mas eu como proprietário daquela obra, ou da construtora, ou gestor da construtora, se eu conseguir pegar o modelo BIM, que é o que foi contratado, ou o que foi uma exigência do governo, uma exigência de obra, uma exigência do cliente, que hoje a gente tem vários tipos de exigência de BIM, o meu principal objetivo é pegar aquilo e fazer com que as pessoas na obra enxerguem aquilo ali, usem aquilo ali. Com certeza. Né? Então, se o cara consegue fazer isso, o ganho ele já bem... Já é expressivo. Bem expressivo. Agora, temos um caso disso, eu vou chamar em breve esse engenheiro para contar esse caso, mas tem uma informação legal do nosso dia a dia aí, que nós tivemos um cliente onde nós fizemos um processo... Gente, olha só, que coisa simples, tá? Vou te falar uma coisa simples. Um terminal de um entreposto logístico de grãos. Uma obra muito grande, né? Uma obra muito grande do ponto de vista de extensão e totalmente diferente. Nós não estamos falando de um prédio vertical, nós estamos falando de moega, nós estamos falando de tombador de vagão, né? Onde faz a troca do trem para as carretas. Então nós estamos falando de uma coisa bem complexa. O que a gente fez? A gente entregou valor para esse engenheiro da obra de que forma? A gente separou todos os objetos e as suas devidas quantidades em vários locais diferentes da obra. Então, por exemplo, refeitório. Aí a gente separou... Ele tinha um mapa ali, praticamente. Ele tinha um mapa de quantidade de cada local da obra. Então não era um levantamento de quantitativo mais global. E isso foi além, por quê? Porque não, Guilherme, se eu tivesse feito uma memória de cálculo, levantado na mão, eu tinha chegado nesse mesmo resultado. Eu falei, você tinha chegado nesse mesmo resultado, mas não no prazo que ele precisava para tomar decisão.
Aí é o grande ponto. Aí é o grande ponto, porque a gente entregou essa... Aí vai ficar claro por quê. Porque existia um prazo para ele analisar o orçamento e tentar pleitear com a empresa mudanças naquele escopo dele. Então o que foi feito? Como a gente separou isso em vários locais, todo o orçamento de tubulação de elétrica, ele estava... Isso foi um dos exemplos dessa obra, tá? Ele estava todo contra explosão. O mesmo no orçamento que a construtora fez, né, tinha um conduíte anti-explosão. E não é em todo lugar da obra que tem essa característica. Alguns lugares da obra tem a característica de precisar ter essa risco de explosão e outros não. Então, como se separou todos esses dados, ele conseguiu pleitear isso e economizar 100 mil reais, cara. Ah, então. 100 mil só reais. No sistema de combate. Em compra de material. Não, só. Não foi no sistema. Foi em compra de conduíte e condulete, cara. Olha só. Agora. É uma redução muito grande. É uma porque redução muito fizeram grande. um projeto de forma generalista, né? Fizeram um projeto mais generalista, porque tinha prazo para entregar. Aí, o porquê que chegou nisso são vários fatores. E eu quero chamar uma coisa para um ponto muito importante aqui, que é o seguinte. Esse caso em específico, e também o outro caso do loteamento que eu citei, ambos, o engenheiro de obra foi o primeiro a enxergar que ele queria aqueles dados. No caso do loteamento foi interessante que o engenheiro de obra trocou ideia com a gente e falou, cara, vamos detalhar mais e tal, esse ponto aqui, tudo. Foi uma necessidade que surgiu de dentro da empresa. Por quê? Porque tem uma inteligência no setor de obras sobre o que a tecnologia pode fazer por ele. E tem o interesse do engenheiro de obra em falar, cara, eu paguei por isso aqui. Eu fiz o BIM por algum motivo. Ou porque meu cliente exigiu, ou porque a construtora, a construtora em si implantou essa tecnologia e trouxe ela aqui para mim para a obra, né? Ou porque o governo exigiu. Alguém teve a ideia de fazer esse negócio aqui. Cara, eu preciso usar. Porque o que eu vejo muito acontecer, o Rodrigo, que tem acontecido em algumas empresas, é que o cara pega aquela informação e acha que aquilo vai substituir em algum ponto na vida dele. Porque o BIM está com tanto carregado de informação, a tecnologia está tão carregada de informação, que ela dá medo. Ela causa medo. Cara, olha só, se eu resolvo todos os problemas da obra com antecedência, para que tem que ter um engenheiro de obra resolvendo o problema na obra? Mas essa não é... Porque isso não é a função do engenheiro de obra. Se a gente voltar atrás, se a gente... Chegar lá não é resolver probleminha de obra, é pensar na obra como um produto a ser entregue, é entregar aquele negócio. Com excelência. Com excelência. Ele perde a excelência na entrega porque ele tem que esquentar a cabeça com outros afazeres que talvez não seriam dele, né? Que poderiam ter vindo completamente resolvidos para ele. Né? Mas isso tem causado um certo medo no pessoal das obras. E eu acho que uma mensagem interessante se a gente quer que a tecnologia ela auxilie pós-pandemia, porque, recapitulando no início, né? Houve alta de insumos, existe uma grande euforia da construção, que era o ano de 2020, agora essa euforia passou para 2021. Os juros caíram, então a oportunidade de crédito é alta, então o mercado tá aquecido. Só que ele tem um problema nesse aquecimento aí, os insumos subiram. Como que o empresário vai tratar isso? A gente consegue falar do ponto de vista de tecnologia. Né? Como que ele vai tratar isso? É um dos pontos, né? É um dos pontos. Talvez tenham outros que auxiliem, mas a tecnologia é inevitável. A gente pode concluir, assim, eu acho que esse bate-papo nosso, falando que sem tecnologia, a tecnologia ela era incipiente. Agora a gente pode falar que ela é necessária. Porque sem a tecnologia a empresa vai perder dados, não vai criar inteligência e não vai evoluir no cenário que vai ficar cada vez mais competitivo e mais acirrado. O cenário está cada vez mais competitivo. Vamos chamar isso para um próximo bate-papo? Acho que para a próxima parte a gente continua. Bom, eu sou Rodrigo Sabatari, sou sócio da GV BIM,
junto com o Guilherme, e foi um prazer muito grande falar com vocês. Meu nome é Guilherme Valente, eu sou sócio da GVBIM. A gente está aqui tentando trazer um pouco de conhecimento para agregar cada vez mais com o dia a dia das empresas e futuramente trazer também novos horizontes, né, de tecnologia, processo, para a gente, né, equalizar as conversas aí e os processos. Até mais, curtam, compartilhem, auxiliem a gente aí a disseminar um pouquinho desse conhecimento do BIM, porque é uma contramão, a gente entrega conteúdo para vocês e pede que vocês ajudem a gente a compartilhar para que a gente cresça com essa nova pauta aqui da GVBIM. Beleza. Forte abraço, até mais. Um abraço, tchau, tchau.